Olá, bom dia para você que me segue aqui no meu canal. Gratidão profunda por você me seguir e por você ser o responsável por criar engajamento no canal e fazer com que esse canal cresça a cada dia. Como é que você faz isso? Primeiro, se inscrevendo no meu canal. Quando você se inscreve, você já está contribuindo para o crescimento do canal. Quando você também compartilha os vídeos, manda os vídeos para as pessoas que você ama, quando você deixa o seu like, deixa o seu comentário, tudo isso cria engajamento e pode fazer o canal crescer. Então, gratidão profunda por isso, tá bom? E hoje é o Torpedo 230. Esse projeto maravilhoso, projeto fantástico que nasceu no meu coração por vontade de Deus, eu tenho certeza disso. De cada dia levar uma mensagem da palavra de Deus para você. Gratidão profunda então por me seguir e nós vamos para a nossa vinheta. Já já eu volto com a nossa reflexão de hoje. Até já, não saia daí. Hoje eu quero sair daquela rotina, daquela vibe que estávamos em João, no Evangelho de João, e amanhã eu volto com a reflexão dando sequência ao Evangelho de João. Hoje eu quero ir para Lucas 9:23. Nós até já passamos em algum dos torpedos por esse texto, só que hoje eu quero me deter especificamente nas palavras desse texto e o significado delas para nós e o que elas nos ensinam, tá bom? Por que eu escolhi Lucas 9:23 para hoje? Porque eu tenho encontrado muita gente que tem dito assim para mim: olha, Antônio, eu desisti de ser cristão, desisti da religião cristã, por conta de fulano, por conta de ciclano, por conta de beltrano, tá? Às vezes é o pai que se dizia cristão, não deu um bom exemplo, às vezes é a mãe que se dizia cristã, não deu um bom exemplo, às vezes é um líder da igreja, seja ela qual for a igreja, que também deu um mau exemplo. E isso tudo me remete a uma frase que foi atribuída ao pacifista indiano, o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um homem que lutou por muitos anos, por décadas, contra o domínio inglês na Índia. Ele lutou para que a Índia se tornasse um país independente da Inglaterra. E ele seguia na sua vida muitos princípios cristãos. Não sei se ele lia os evangelhos ou se não lia, mas ele era hindu. E como hindu, ele também seguia muitos princípios cristãos. Alguém pode até achar que diante dos ensinamentos, dos princípios de vida que Mahatma Gandhi adotava para si, que ele talvez até fosse cristão, mas ele não era. Aliás, a frase que atribuem a ele é a seguinte: eu não sou cristão por causa dos cristãos. O que ele queria dizer? Que o cristianismo poderia até ter uma boa doutrina, um bom princípio, bons ensinamentos, mas os cristãos, aqueles que se diziam cristãos, como era o caso da Inglaterra, que se denominava um país cristão, acabava colocando fardos, pesos em cima de um povo dominado, que no caso era o povo indiano. Tá? Então, o próprio cristão, que se dizia cristão, que se dizia seguidor de Cristo, ele ainda trabalhava com atitudes como escravidão, como domínio, como tirar proveito de uma situação dos mais fragilizados. Então isso levou Gandhi a dizer essa frase: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Ou seja, os cristãos não estão dando bons exemplos, então eles não são dignos de ser imitados. Por que eu peguei Lucas 9:23 para a gente refletir hoje? Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está dizendo aí, se alguém quer ir após o pai, após a mãe, após o irmão, após o líder da igreja, após o pastor, após o padre. Não, ele está dizendo se alguém quer vir após mim. Por quê?
Porque o único exemplo digno de ser seguido, o único modelo digno de ser imitado, a gente usa a palavra modelado, né? Modelar significa imitar alguém. Esse único modelo é o próprio Cristo. Todos os outros modelos são falhos. Agora, eu peguei para essa reflexão também uma palavra para a gente considerar no torpedo de hoje. A palavra é proselitismo. Sabe o que significa proselitismo? Proselitismo significa fazer prosélitos. E o que é fazer prosélitos? O dicionário define assim: proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Então, o que é fazer proselitismo? Eu tentar convencer alguém que ele tem que seguir uma determinada causa, ele tem que adotar um corpo determinado de doutrinas, ele tem que aceitar uma ideologia ou tem que aderir a uma religião. O problema é que às vezes nós pegamos essa palavra proselitismo e só aplicamos no aspecto religioso. Esquecemos que ela tem a ver com causa, com doutrina e com ideologia também, né? E por que eu estou falando sobre proselitismo dentro do contexto de Lucas 9:23? Porque até dentro das igrejas onde se serve Jesus, ou pelo menos essa é a pretensão, né, de servir Jesus, existe proselitismo. Existem partidos, né, políticos, não políticos no contexto da política partidária que rege o país, mas todas as nossas ações elas são essencialmente políticas. Então, dentro de muitas igrejas também existe o partido do Pedro, o partido do João, o partido do Antônio, o partido do José, e as pessoas tentam fazer proselitismo dentro desses partidos. Aí o que acontece? O cristão neófito, aquele novo, né, que se converteu, que está vindo para aquela determinada religião, porque ele conheceu Jesus, ele se identificou com Jesus, ele quer servir a Jesus, de repente ele entra para essa religião e ele desvia o foco de Jesus e ele começa a prestar atenção nos partidos que existem dentro das igrejas. O partido do José, o partido do João, o partido do Pedro, o partido do Antônio. E aí ele começa a prestar atenção nesses partidos e ele começa a perder de foco, perder de vista o seu principal objetivo que o levou até aquela determinada comunidade religiosa. Então o foco é Jesus, o modelo é Jesus. Se alguém quer vir após mim, tá? Essa é a essência do cristianismo. Eu estava pensando numa palavra, sabe? Ela nem existe, né? A palavra é cristianista, porque existe o cristão e o cristianista. Eu sei que essa palavra não existe, que eu criei, até procurei no Google, né, em alguns dicionários para ver se tem, mas não tem. Se alguém achar, até me fala, me manda aqui nos comentários, tá? Cristianista. E eu pensei em usar essa palavra para identificar as pessoas que não estão nas igrejas, mas não seguem Jesus. Isso aí seria o cristão. Cristão é aquele que segue Jesus. O cristianista é aquele que segue alguém que diz que segue Jesus. E por isso que muita gente se perde nas suas ideias, nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Porque, gente, a fonte é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se alguém quer vir após mim, o que é ir após? É ir depois, significa seguir os passos dele. Se alguém quiser seguir os passos dele, tem que renunciar. Tomar a cruz é renunciar. E o que eu preciso muitas vezes renunciar para ir após ele? Eu preciso renunciar ideias, eu preciso renunciar conceitos, eu preciso renunciar uma pseudo-sabedoria.
Eu preciso renunciar e desapegar daquilo que eu acho que muitas vezes é importante, mas que ao ler a palavra eu vou entender que não é importante, que é superficial. Então, se alguém quer ir após ele, tem que renunciar, tomar a cruz, porque a vida também do cristão não é fácil. A vida do cristão não é um mar de rosa, o caminho não é atapetado de flores. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então não é fácil. Se alguém se torna cristão achando que a vida vai ser maravilhosa, vai ser cheia de flores, vai quebrar a cara, está enganadíssimo, né? Porque não é. As lutas vêm para todo mundo, assim como o sol nasce para todos. Agora, o modelo a ser seguido é ele. Quando Paulo disse, não lembro onde está a passagem, mas está nos escritos de Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele quis dizer o seguinte, me imitem, tá? Dentro daquilo que eu imito Jesus. Mas se eu sair fora, né, desse caminho de imitar Jesus, então esqueçam de me imitar, porque eu não sou modelo para ninguém. E ninguém é modelo para ninguém, né? A verdade é assim, nada de errado, nada de mais, quando você vê uma virtude, uma bondade, uma característica de alguém que é digno de ser imitado, certo? Aí você admira essa pessoa, admira a atitude dela, as palavras dela, e você fala, vou fazer igual essa pessoa, né? Vou modelar ela nesse aspecto. Só que a pessoa pode fazer 1 milhão de coisas boas. Nós, seres humanos, somos assim. Podemos fazer 1 milhão de coisas boas. Vai ter um dia que a gente vai se desviar, a gente vai cair. De alguma maneira, essa queda pode ser grande ou pode ser pequena, mas se você ficar com os olhos fixados só nesse modelo humano, certamente você vai se decepcionar. Então o nosso modelo é Cristo. É o único que não nos decepciona. É o único que nós podemos ter segurança ao modelar. É o único que, ao segui-lo, nós não quebramos a cara, né? Então quero deixar esse torpedo aí para você hoje. Sede imitadores, sejam imitadores de Cristo. Ele é o seu modelo, ele é o meu modelo. Que Deus nos abençoe. Amanhã eu volto com mais um torpedo aí para a sua vida e para o seu coração. Um forte abraço para você. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.